Michel Foucault é um dos maiores nomes da filosofia contemporânea. Foi responsável por novos caminhos na análise do poder e da história e tem relevância acadêmica fora de série. De acordo com Oswaldo de Acóya Júnior, Michel Foucault foi um intelectual que exerceu uma ação e influência consideráveis em vários ramos do saber, na filosofia, na psiquiatria, na psicologia, na antropologia, nas artes e na política. Teve uma trajetória acadêmica brilhante e uma atuação militante política expressiva. Foi uma das cabeças mais lúcidas que o nosso século passado produziu. Paul Michel Foucault nasceu em Poitiers, no oeste da França, em outubro de 1926. Sua família era composta por inúmeros médicos. Seu pai foi um cirurgião famoso e filho de um conhecido médico da região, cujo nome Foucault herdou. Sua mãe precisou abandonar os desejos de se tornar médica, já que tal carreira não era aberta às mulheres no início do século XX, mas era filha de um médico cirurgião. E seu filho, irmão mais novo de Foucault, também entrou na carreira médica. A medicina não foi a escolha de Foucault para sua carreira profissional, mas os discursos médicos foram parte dos trabalhos do filósofo ao longo de sua vida. Logo cedo, ainda no ensino básico, Foucault já demonstrava interesse por filosofia, o que culminou em tensões com seu pai, rigoroso em querer vê-lo seguir a carreira médica, como a tradição da família mandara. Em 1945, ele se mudou para Paris e realizou um ano de estudos preparatórios para o exame da entrada para a École Normale Supérieure d'Un, instituição de ensino com mais prestígio na área das humanidades até hoje na França. Nesse período, teve aulas com Jean Hippolyte, que lhe apresentou uma interpretação particular de Frédéric Hegel, e no ano seguinte entrou para a École Normale, que teve aulas com Maurice Merleau-Ponty e Louis Althusser, seu mentor. Sua passagem pela École foi depressiva, inclusive com uma tentativa de suicídio. Após isso, transferiu-se para Sorbonne e conseguiu um diploma em psicopatologia em 1952. Entre a segunda metade da década de 50 e durante a década de 60, Foucault foi enviado para diversas universidades da Europa e proximidades como representante cultural da França, passando pela Suécia, Tunísia e Alemanha. Ele ainda foi orientando de Georges Canguilhem em sua tese História da Loucura na Idade Clássica, sofreu a influência do proto-estruturalismo de Georges Dumézil e da linguística estruturalista de Ferdinand de Saussure, e através de Althusser sofreu a influência do marxismo e também da psicanálise. Todo esse conjunto de influências foi fundamental para a construção de suas teorias e pensamentos, os quais serão explicados mais à frente. Michel Foucault faleceu em Paris, em consequência das complicações da AIDS em junho de 1984. Foi a primeira figura pública a morrer dessa doença na França. Seu parceiro Daniel Defert, depois do ocorrido, resolveu fundar uma instituição de caridade para doentes de AIDS em sua memória. Sua primeira obra foi Doença Mental em Psicologia em 1954 e, na sequência, publicou História da Loucura em 1961, O Nascimento da Clínica em 1963, A Palavra e as Coisas em 1966, A Arqueologia do Saber em 1969, Isso Não é Cachimbo em 1973, Vigiar e Punir em 1975, História da Sexualidade em 1984, A Vontade de Saber em 1976, O Uso dos Prazeres em 1984 e Cuidado de Si em 1984. As teorias de Foucault abordam principalmente a relação entre o poder e o conhecimento, e como elas são usadas com objetivo de controle social através das instituições. Embora se situado como pós-modernista, ele rejeitou esse rótulo, preferindo apresentar seu pensamento como uma história crítica da modernidade. A loucura, segundo Foucault, é uma tese de doutorado com história da loucura na era clássica, na qual analisa como era tratada a loucura no século XVII. A principal questão discutida na obra diz respeito ao sistema de normas fundamentais que regem a sociedade e especialmente os princípios da exclusão pelos quais se diferenciam os indivíduos normais e os anormais. O filósofo ainda criticava a psiquiatria e a psicanálise tradicionais, no seu modo de ver, instrumentos de controle e a dominação ideológica. Foucault dirigiu grande interesse para a questão do poder e no livro Vigiar e Punir fez uma análise da transição da tortura para a prisão como um modelo punitivo, concluindo que o novo modelo obedece a um sistema social que exerce sua maior pressão sobre o indivíduo e a sua capacidade de expressar suas próprias diferenças. Ele acreditava que a prisão, mesmo que fosse exercida por meios legais, era uma forma de controle e dominação burguesa, no intuito de fragilizar os meios de cooperação e a solidariedade de proletariado.
Com isso, dedicou seus últimos anos à redação da obra História da Sexualidade, onde faz uma investigação do exercício do poder sobre a sociedade. A ideia de vigilância de Foucault pode ser observada nos dias de hoje. Em 2013, um funcionário terceirizado da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Edward Snowden, revelou um amplo esquema de espionagem na internet, conduzido pelo Serviço de Inteligência norte-americano. De acordo com Snowden, o governo dos Estados Unidos registrou, sem mandado judicial, milhares de e-mails e telefonemas de norte-americanos a pretexto de identificar supostos suspeitos de terrorismo, tudo com parceria com os servidores das principais empresas de internet, como Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, Skype, YouTube e Apple. A denúncia de Snowden sustenta que a espionagem não se limita a questões de segurança nacional, mas obedecia a princípios econômicos e políticos. O volume de registros armazenados por essa agência foram de 850 bilhões de chamadas telefônicas e cerca de 150 bilhões de registros de internet. Outros exemplos de vigilância são o uso generalizado e banalizado de câmeras em áreas de circulação, os documentos de identificação pessoal, as digitais que temos que colocar em aparelhos de entrada em estabelecimentos, as senhas de cartões e de acesso aos portais de informação e de compras, os detectores de metal em bancos e em aeroportos, os registros em formulários detalhados em prontuários de saúde e de assistência diversos, os sistemas de identificação de ponto eletrônico no trabalho, os radares nas estradas, a malha fina da Receita Federal, o cruzamento de dados na internet, o intimismo nas relações pessoais e de trabalho são modos de vida que explicitam como o panoptismo se intensificou até nos dias de hoje.